Netanyahu teve uma conversa com Vladimir Putin na véspera da consolidação da parceria estratégica entre o Irã e a Rússia, na qual expressou seu desinteresse em uma guerra. Disse que Putin então transmitiu essa mensagem ao Irã. Israel costuma agir assim, utiliza negociações ou intermediários, afirma que não quer guerra e, eventualmente, ataca e entra em conflito. Mas há todo tipo de conversa sobre o rearmamento do Irã, sobre a busca por novas armas. Houve um vazamento do Black Mirror sobre armas russas, por exemplo, os caças Su-35, e agora há relatos de que estão buscando armas chinesas, sistemas de defesa aérea, até mísseis, veículos aéreos não tripulados e drones da China. Esse chamado cessar-fogo, segundo algumas pessoas, pode ser um prelúdio para que Israel concentre mais sua atenção no Irã. Bem, apenas como uma observação, a Irã International não tem nada a ver com o Irã. É um programa da CIA e do Mossad. Eles são agentes do Império. Mas o importante, eu acho, é que o presidente Putin divulgou essa informação, e acredito que ele fez isso por um motivo, porque não precisava torná-la pública. Acho que ele quis tornar mais custoso para o regime israelense caso realmente iniciassem uma guerra, o que considero bastante possível, que lancem outro ataque. E acredito que os iranianos, tenho certeza, sei que os iranianos estão se preparando para esse cenário. É meio parecido com o que o Trump fez, mas o Trump fez isso sem querer, eu acho, quando disse que não haveria outra guerra e enfatizou isso. Ele disse isso, sabe, acho que 2 vezes naquela entrevista, e enfatizou que não há mais guerra. Bem, se houver uma guerra, isso vai parecer muito ruim para Trump. Se eles lançarem outro ataque relâmpago contra o Irã, outro ataque não provocado, será um insulto à Rússia e ao presidente Putin, porque vai fazê-lo parecer mal. E acho que é por isso que o presidente Putin fez isso. Ele quis colocar Netanyahu em uma posição difícil. Essa é apenas a minha interpretação pessoal. Não estou dizendo isso com base em nenhuma informação privilegiada. O regime israelense, quero dizer, uma das coisas que sempre ouvimos é como os israelenses estão vencendo e a resistência está perdendo. E eu acho que todos nós sabemos que o Irã está perdendo há, o quê? Quase 50 anos. Estamos sempre implodindo, desmoronando. Sim, estamos sempre desmoronando. Pelo menos a narrativa ocidental é consistente. Estamos sempre perdendo. É sempre uma derrota para nós. Mas se o Irã está perdendo, então por que o regime israelense não continuou a guerra? Por que os americanos não continuaram a guerra? Quero dizer, se eu tivesse vencendo uma guerra e considerasse esse inimigo existencial, então eu simplesmente terminaria o trabalho. É óbvio. Mas eles não fizeram isso. Porque não puderam. Porque perderam. E Steve Bannon, acho que em pelo menos 2 ocasiões, 2 que eu vi, está muito bem informado. Ele disse que Trump salvou Netanyahu. Ele salvou o regime israelense, porque o regime israelense estava sendo duramente atingido. E durante os dias finais, os iranianos não precisaram disparar tantos mísseis, porque quase todos estavam conseguindo passar. Eles estavam aprendendo como funcionavam as defesas aéreas israelenses e americanas, e quase tudo que lançavam atingia o alvo. Cada vez mais, surgem informações de que alguns desses mísseis iranianos atingiram locais muito sensíveis, e os danos foram muito maiores do que admitiram inicialmente. Hoje, os iranianos estão mais preparados do que antes. E outra coisa, Danny, lembra de 23 anos atrás, quando Bush fez seu discurso sobre o Estado da União no Congresso? Foi quando ele usou pela primeira vez o termo eixo do mal. Era direcionado ao Irã e ao Iraque sob Saddam Hussein, o próprio agente deles. Tinham lhe dado armas químicas para travar guerra contra o Irã. Então eles se voltaram contra ele. Não quero entrar nesse assunto, mas os espectadores mais jovens devem apenas lembrar que eles lhe deram armas químicas para usar contra iranianos e iraquianos. E depois invadiram o país e o destruíram em nome das armas químicas, que já não existiam. Então eram Irã, Iraque e Coreia do Norte.
O Irã realmente era o foco da animosidade ocidental por causa da Palestina, porque o Irã era independente. O único país verdadeiramente independente da região e provavelmente, de certa forma, o país mais independente do mundo, mas também por causa da posição do Irã em relação à Palestina. Bem, hoje os Estados Unidos não podem mais se concentrar no Irã como faziam naquela época, porque aquele foi o momento unipolar, foi o auge do poder dos Estados Unidos, e o Irã estava isolado. Agora os Estados Unidos e o Ocidente estão com sua energia voltada para a Rússia, para a China e até mesmo para a Índia, o Brasil e outros lugares. Eles não têm mais o poder que tinham há 22 ou 23 anos. Então podem dizer o quanto quiserem que o Irã está desmoronando. Mas são eles que estão com problemas. E a resistência não vai desaparecer. Esses analistas de think tanks nos Estados Unidos, ouvi esse tal de Sajadpour, que fala muita bobagem, e outros, não sei exatamente o que ele disse porque não acompanho essas pessoas, mas eles têm falado que o Irã está fraco. Bem, temos ouvido isso há muitos anos, mas o que estou vendo é um Estados Unidos profundamente dividido. O que estou vendo é um Estados Unidos onde a classe média entrou em colapso. O que estou vendo é um Estados Unidos onde, quando Charlie Kirk é assassinado, a narrativa gira toda em torno de Israel. A narrativa do FBI é totalmente falsa. E, independentemente de quem cometeu o assassinato, definitivamente não é o que eles dizem que é. O fato de as pessoas imediatamente apontarem o dedo para o regime israelense mostra o quanto estão desacreditados tanto o regime político em Washington quanto o regime israelense, independentemente de quem tenha feito isso. Se você ouve Candace Owens e fica completamente convencido ou não, isso já é outra questão. Você tem um país profundamente dividido, onde as forças armadas estão entrando nas cidades, onde toda vez que Trump abre a boca contra a China, o mercado de ações cai. Esse não é o mesmo Estados Unidos que um francês certa vez chamou de hiperpotência. Não vivemos mais nesse mundo. Então, independentemente do que digam nesses think tanks ocidentais, eles não estão vencendo, estão perdendo. Eles perderam os corações e mentes do mundo. Suas economias estão cambaleando, especialmente as europeias, e estão perdendo militarmente. Estão se tornando cada vez mais desesperados. Sabe, essa conversa sobre tomahawks e tudo mais, a estupidez dos regimes ocidentais e a escalada que estão promovendo, mas eles estão perdendo. Esse é o ponto que estou tentando destacar. Esse império que durou centenas de anos tem como alvo a maioria global, mas também ataca o próprio povo. As pessoas no Ocidente estão despertando para isso. Pessoas em todo o mundo estão despertando para isso. Eles não têm mais o poder que tinham antes. Então, podem dizer o que quiserem sobre o Irã, sobre o eixo da resistência. Estamos sempre perdendo, estamos sempre sendo derrotados. Tudo bem, podem continuar dizendo isso. Mas no fim das contas, se o regime israelense atacar o Irã, eles podem matar muitos de nós, podem silenciar muitos de nós, mas vão perder a guerra. E haverá pessoas melhores do que eu que se levantarão, erguerão suas vozes e continuarão a luta contra o regime de apartheid. Esse regime acabará desmoronando. Eles estão realmente apostando nas sanções, especialmente os Estados Unidos. Realmente apostando nas sanções. Trump recentemente declarou que o Irã vai querer negociar porque essas sanções são devastadoras. Bem, o boom do petróleo iraniano, segundo especialistas que acompanham o assunto, está retomando a produção aos níveis de 2024, com China e Rússia como principais compradores. O próprio Donald Trump, no Knesset, disse algo nesse sentido. Afirmou estar essencialmente pronto para capitular. Parem de financiar seus representantes militantes e finalmente reconheçam o direito de Israel de existir. Eles têm que fazer isso. Eles têm que fazer isso. E para o Irã, e como vocês sabem, isso não é dito por fraqueza, não há fraqueza, mas vou dizer o seguinte, estamos prontos quando vocês estiverem e será a melhor decisão que o Irã já tomou. E isso vai acontecer. Vai acontecer.
Esse é o cara que disse no Truth Social, rendição incondicional. Certo. E o israelense usa americanos sua guerra contra o Irã, enquanto o Irã ainda estava negociando. Certa-se rendição incondicional. Acho que é importante dar um passo atrás e considerar o que os Estados Unidos e Israel realmente querem do Irã. Trump foi honesto naquela postagem no Truth Social durante a agressão israelense. É rendição incondicional. O problema deles com o Irã é que o Irã é soberano. Esse é o problema. Eles não gostam de países soberanos que tomam suas próprias decisões. Eles gostam de vassalos. Gostam de países como Egito, Jordânia, os regimes do Golfo e os europeus. A União Europeia. Todos esses cachorrinhos que fazem o que lhes mandam. É isso que eles querem. Eles odeiam países soberanos. É por isso que odeiam o Irã. É por isso que odeiam a China. É por isso que odeiam a Rússia. É por isso que odeiam a Venezuela. E deram o Prêmio Nobel da Paz a essa fanática sionista de direita que diz que, se algum dia chegar ao poder na Venezuela, vai vender tudo para as corporações americanas, especialmente o setor de petróleo. Ela diz isso abertamente. Então é claro que eles adoram por isso. E ela quer Moses Netanyahu. Basicamente, os Estados Unidos e Israel estão dizendo, por favor, invadam a Venezuela. É basicamente. Isso diz muito sobre a Noruega, aliás. E isso diz muito sobre as pessoas muito civilizadas e o Prêmio Nobel da Paz e tudo mais. 100%. Mas esse é o ponto principal. Então a questão é, o Irã está pronto para abrir mão de sua soberania em troca de promessas de, sei lá, mais lanchonetes de fast food em Teherã, ou seja, lá o que for que se ganha ao se juntar ao Império Americano em declínio. Então o Irã está pronto para abrir mão de sua soberania. O Irã está pronto para vender seus princípios. O Irã está pronto para se curvar a Israel. O Irã está pronto para se render a uma figura errática e delirante como Donald Trump. Acho que não é preciso ser um especialista em Irã para saber que provavelmente quase não há apoio para isso no país. Sim, pode haver alguns. Em todo país há algumas pessoas iludidas que veneram os Estados Unidos e acham que os Estados Unidos são como Deus. Mas suspeito que a grande maioria das pessoas no Irã não queira abrir mão de sua soberania e não queira se render aos Estados Unidos e a Israel. Agora, se elas desejam mais abertura cultural, contato com diferentes estilos de vida, ou seja lá o que estejam buscando, isso não significa necessariamente que queiram ver seu país destruído ou se render. Então, a partir desse conjunto muito básico de princípios, não consigo ver como o Irã estaria disposto a fazer o que Donald Trump diz que quer que eles façam. E mesmo que o Irã dissesse, ok, queremos fazer um acordo, queremos acabar logo com tudo isso, como se faz um acordo com essas pessoas quando você não sabe de um dia para o outro se elas vão cumpri-lo ou se vão te matar enquanto negociam com você. É completamente ilusório. E suspeito que em Teherã, em Pequim, em Moscou, em países ao redor do mundo que ainda não são puros e vassalos dos Estados Unidos, eles entendem que você não quer necessariamente entrar numa guerra em grande escala com os Estados Unidos. Você quer evitar isso, como se evita um animal perigoso e ferido. Quer ficar o mais longe possível dele, mas certamente não vai se oferecer a ele. A própria mídia israelense disse isso, professor Marandi. O foco está mudando, mesmo que existam todos os tipos de tentativas de confundir a narrativa. O foco de Israel, isso vem do Israel Hayom, está se voltando para o Irã, à medida que uma nova guerra se aproxima. Então, quero apenas ler esta parte, em que diz que eles parecem estar colocando Israel e Irã em um caminho de renovado confronto, com o aumento do arsenal de mísseis balísticos pelo Irã. E claro, há também as discussões contínuas sobre o enriquecimento em Natanz e a reconstrução disso. E além disso, as sanções, ou a falta de sanções ao Irã, sendo negociadas agora, tanto com a Europa quanto com os Estados Unidos como possíveis gatilhos.
Tudo isso soa apenas como narrativas recicladas. Para ser muito breve, se houver outra guerra, tenho certeza de que os israelenses vão massacrar pessoas inocentes, como costumam fazer. Para matar um cientista, eles massacraram 70 pessoas em um prédio. É assim que eles são. Assim como no Líbano, quando bombardeavam blocos de apartamentos e os derrubavam, e o que os jornalistas ocidentais em Beirute chamavam de redutos do Hezbollah, eles também sabiam que estavam mentindo. Assim como o regime israelense, porque seus assistentes vinham desses bairros, seus motoristas eram desses bairros. Eles sabiam que estavam bombardeando pessoas. Então, no Ocidente, se destruírem ou derrubarem um prédio em Teherã, vão chamar isso de um golpe de inteligência, em vez do que realmente é, ou seja, assassinato em massa. Porque todo mundo tem um lar, todo mundo sabe, as pessoas vivem em casas comuns em Teherã, assim como vivem em outros países. Uma coisa que eu gostaria de abordar muito brevemente é que uma das coisas que foi exposta é que esse estereótipo orientalista no Ocidente, entre as elites ocidentais, foi demolido. Eles sempre dizem que no Ocidente há sociedade civil, que existem freios e contrapesos, e que o Estado não depende das pessoas, esse tipo de coisa. Mas é claro, eles são oligarquias, como vimos, especialmente agora nos Estados Unidos, onde os oligarcas sionistas estão cada vez mais no comando. E como o próprio Trump admitiu na Palestina, vimos o regime israelense assassinar comandantes no Irã, em Gaza, no Líbano. Vimos eles assassinarem políticos, cientistas e pessoas da sociedade civil. O Irã não depende de nenhum indivíduo. O Hezbollah e a resistência não dependem de indivíduos. Embora Said Hassan Nasrallah tenha sido um dos maiores homens da nossa era, Gaza e a Palestina não dependem de indivíduos. Mesmo que Yahya Sinwar seja um ícone da resistência para o mundo, existem milhares de Yahya Sinwars. Existem milhares. Todos nós somos Nasrallah. E no Irã é a mesma coisa. We are all Nasrallah. And in Iran it's the same. So the next time they attack, they will lose. Então, da próxima vez que eles atacarem, eles perderão. Não há dúvida de que o regime israelense vai perder. Então, por que eles provavelmente atacarão? Porque esse regime não é racional. Os sionistas não são racionais. Eles estão provocando a própria destruição. O fato de o mundo desprezá-los é consequência da própria estupidez deles, porque não têm agido de forma racional há 2 anos. Netanyahu está lutando por sua sobrevivência política para ficar fora da prisão. Ele se aliou aos mais fanáticos entre os fanáticos, mas eles estão destruindo o regime israelense. Portanto, não devemos esperar que pessoas irracionais ajam de maneira racional. Quero apenas enfatizar novamente que a solidariedade de pessoas de todo o mundo tem sido absolutamente crucial para provocar essa mudança global de apoio à libertação palestina e para isolar os governos. Sim, eles ainda são muito poderosos, mas esses governos que apoiam esse regime genocida estão cada vez mais isolados e expostos, até mesmo diante de seus próprios povos. Então quero agradecer a todos e dizer, continuem. A solidariedade de vocês faz diferença. Não desistam. Precisamos continuar. Nada foi resolvido ainda. Isso é apenas um alívio temporário para o povo de Gaza e para o povo da Palestina de forma mais ampla. E quando a Palestina for libertada, acredito sinceramente que isso será a pedra angular da libertação, de tantas maneiras, para pessoas em todo o mundo, para nos libertar do domínio desse império sedento de sangue. Concordo totalmente com isso. Mesmo apenas do ponto de vista de países como China, Rússia e Irã, tentando construir um mundo multipolar, libertar a Palestina é realmente o único caminho. Na verdade, isso é benéfico para os Estados Unidos. Há isso também, que o regime israelense simplesmente desmorone. Isso é benéfico para os Estados Unidos, para a Europa, para todos. Claro, sim. E o mais importante, talvez junto aos palestinos, é benéfico para os judeus que são contra esse regime genocida.